Estive prestes a cometer um erro financeiro catastrófico. Não é? Não investi em uma criptomoeda com nome de cachorro, nem comprei um NFT de um macaco entediado. Meu erro foi muito mais simples. Coloquei 32 GB de memória RAM no meu carrinho de compras online e fui preparar um café. Quando voltei, 15 minutos depois, o preço tinha subido 20%. Pensei que fosse um engano, uma falha na Matrix. Atualizei a página e subiu mais 5%. Senti como se o site estivesse rindo de mim. Uma semana depois, o mesmo kit de memória custava o dobro. Hoje, vale mais do que meu primeiro carro. E não, meu primeiro carro não era um hot rod, rodas. Isto não é uma simples flutuação de mercado. É um assalto em plena luz do dia, orquestrado com uma precisão que faria o professor de La Casa de Papel corar. Estamos no meio de uma crise silenciosa que está inflacionando o preço de tudo que tem um chip. E a maioria nem sequer sabe por que está pagando mais. O que exatamente está acontecendo? Para entender esse caos, precisamos rebobinar um pouco. Até pouco tempo atrás, o mundo da tecnologia de consumo era previsível. Você comprava um PC e em 2 anos ele já estava obsoleto, mas mais barato. Você comprava um celular e no ano seguinte lançavam um novo com uma câmera ligeiramente melhor. A memória RAM era aquele componente chato, mas necessário, como os vegetais em uma dieta equilibrada. Ninguém se empolgava com a RAM, mas todo mundo precisava dela. Seu preço caía constantemente graças à lei de Moore e à produção em massa. Mas então, algo mudou. A inteligência artificial deixou de ser um conceito de ficção científica dos filmes de Stanley Kubrick e se tornou o novo velho oeste. Empresas como OpenAI, Google e Meta desencadearam uma corrida armamentista digital. E sua munição não são balas, mas sim dados. Quantidades absurdas de dados. Essa nova corrida do ouro digital precisa de um tipo de infraestrutura completamente diferente. Um servidor web normal que te mostra fotos de gatos no Instagram. Pode funcionar com 16 ou 32 GB de RAM e atender a milhares de usuários. Mas para treinar um modelo de linguagem grande como o GPT, você precisa de servidores que devoram terabytes de memória só para iniciar. Cada conversa com uma IA consome mais recursos do que assistir Netflix em 4K durante uma semana. De repente, a demanda por memória não cresceu, ela explodiu. E não qualquer memória, mas uma versão de Elite, uma espécie de RAM de grife. E é aqui que a história fica interessante. Não foi criada um mercado de milhões de consumidores, mas sim um punhado de gigantes tecnológicos com carteiras infinitamente profundas. Como um componente tão comum se tornou o recurso mais cobiçado do planeta? A resposta está na diferença entre a memória que você e eu usamos e a que os deuses da IA usam. A maioria de nós usa módulos de DRAM, sigla para Dynamic Random Access Memory. É confiável, relativamente barata e faz o seu trabalho. Vamos pensar nela como um Toyota Corolla. Ela te leva aonde você precisa ir, sem dramas. Mas a IA precisa de algo mais. Ela precisa de HBM, ou High Bandwidth Memory. Isto não é um Toyota, é uma Ferrari. A HBM é uma maravilha da engenharia, onde vários chips de memória são empilhados verticalmente como um arranha-céu de silício e conectados diretamente ao processador. Isso permite velocidades de transferência de dados até 80 vezes mais rápidas do que a DRAM normal. É uma tecnologia incrivelmente avançada. É indispensável. A ironia é que as mesmas 3 gigantes que fabricam nossos modestos dispositivos de memória Corolla, Samsung, SK, Hynix e Micron, que controlam cerca de 95% do mercado mundial, são as únicas capazes de fabricar essas Ferraris. E quando clientes como Nvidia, Microsoft ou Amazon chegam e dizem: queremos comprar toda a sua produção de HBM pelos próximos 2 anos e pagamos adiantado com um cheque em branco, o que você acha que eles fazem? Exato, eles param de fabricar Corollas. O consumidor médio, aquele que só quer jogar o último Call of Duty sem que seu PC exploda, de repente se vê em uma estrada onde só há Ferraris que ele não pode pagar. E os poucos Corollas que restam têm o preço de um carro de luxo. Isso é simplesmente uma questão de oferta e demanda? Ou há algo mais obscuro por trás disso? O truque do negócio aqui é uma forma elegante de escassez artificial. Não é que essas empresas não possam produzir mais memória para o consumidor. Eles decidiram que não querem. É muito mais lucrativo e seguro dedicar toda a sua capacidade de produção a HBM para um pequeno grupo de clientes multimilionários que garantem compras em grande escala do que lidar com o volátil mercado consumidor. A Micron, uma das 3 maiores empresas do setor, oficializou a decisão ao anunciar o encerramento de sua marca voltada ao consumidor. Crucial.
Foi o equivalente corporativo a nos enviar uma mensagem de texto dizendo: não é você, sou eu e meus novos amigos incrivelmente ricos. O resultado é que a oferta para nós foi drasticamente reduzida, enquanto a demanda permanecer a mesma ou for maior. E de acordo com as leis básicas da economia, quando isso acontece, os preços disparam. Eles não estão infringindo nenhuma lei. Eles estão simplesmente seguindo o dinheiro. E agora, todo o dinheiro está na inteligência artificial. Nós, os usuários finais, nos tornamos dano colateral na guerra pela supremacia da IA. Para eles, vender memória para um gamer é como se um chefe com 3 estrelas Michelin começasse a vender cachorros quentes na rua. Ele até poderia fazer isso, mas prefere servir menus degustação de $500 por noite. É uma decisão puramente econômica, mas todos nós sentimos as consequências em nossos bolsos. Já observamos esse padrão em outros setores? Antes? Claro! Pense na indústria de shows. Uma artista como Taylor Swift poderia, teoricamente, fazer turnês em estádios por 3 anos consecutivos para que todos os seus fãs pudessem vê-la a um preço razoável. Mas ela não faz isso. Em vez disso, ela anuncia um número limitado de datas, criando uma demanda massiva e artificial. Depois, plataformas como a Ticketmaster entram em cena com seus preços dinâmicos. E de repente, um ingresso que deveria custar $80 é vendido por $1.000. É o mesmo princípio, limitar a oferta para maximizar o lucro por unidade. Também vemos isso com tênis de edição limitada ou bolsas de luxo. São fabricadas menos unidades do que as que podem ser vendidas, a fim de manter uma aura de exclusividade e um preço elevado. A diferença é que não precisar de tênis do Kanye West não te impede de trabalhar ou estudar. Não ter condições de comprar memória RAM para o seu computador. Sim, o problema é que a memória RAM não é um item de luxo, é um recurso essencial. É a infraestrutura básica do mundo digital. O que está acontecendo é o equivalente às 3 únicas empresas que produzem cimento no mundo decidirem parar de vendê-lo para construir casas e se dedicarem exclusivamente a construir palácios para bilionários. O resto de nós teria que se virar com barracos de campanha a preço de mansão. É uma distorção do mercado que beneficia poucos às custas da maioria. E o exemplo mais claro disso é a recente declaração do CEO da Adata, Simon Chen. Ele afirmou que pela primeira vez em 30 anos, as 4 principais categorias de memória enfrentam uma escassez simultânea. Uma frase que deveria nos causar arrepios. Existe alguma forma de virar esse jogo? Isso não é missão. Impossível. Mas quase. Tentar competir com os orçamentos dos gigantes da tecnologia é uma batalha perdida. No entanto, o consumidor astuto sempre encontra uma brecha no sistema. O truque mais popular no momento é olhar para o passado. Em vez de se obcecar com a última geração de memória, DDR5, você pode optar pela DDR4. Ela continua sendo incrivelmente competente para a maioria das tarefas, incluindo jogos, e embora seu preço também tenha subido, não atingiu os níveis estratosféricos de sua irmã mais nova, mais avançada. Outra opção é o mercado de segunda mão. Aqui é preciso ter cautela. Nunca compre um disco de estado sólido, SSD, usado, porque sua vida útil é limitada e você pode acabar comprando um peso de papel caro. Mas a memória é diferente. É um dos componentes mais duráveis de um computador e é muito mais seguro comprá-la de segunda mão, desde que seja de um vendedor de confiança. Um conselho prático. Se você tem um computador velho em casa que não usa, não o jogue fora. Abra-o. É possível que dentro haja 1 ou 2 módulos de RAM que você pode reutilizar ou vender. Neste mercado, cada gigabyte conta. Você não vai ficar rico, mas pode economizar um bom dinheiro na sua próxima atualização. É uma solução de guerrilha. Um ato de resistência digital contra um mercado que nos virou as costas. Porque quando o sistema é feito para te espremer, às vezes a única opção é procurar nas margens. E por que ninguém faz nada para regular essa situação? A resposta curta é porque não há nada para regular, pelo menos não legalmente. Ter um oligopólio, um mercado dominado por um pequeno número de vendedores, não é ilegal em si. Samsung, SK, Hynix e Micron não precisam sentar numa sala escura e combinar aumentar os preços. Não existe uma conspiração formal. Simplesmente, os interesses deles estão perfeitamente alinhados. Todos veem a mesma oportunidade de ouro com a IA. E todos reagem da mesma forma lógica e capitalista, maximizando seus lucros. Não existe nenhum órgão governamental que possa obrigar uma empresa privada a fabricar um produto que é menos rentável do que outro. Seria como dizer a Marvel para parar de fazer filmes de super-heróis e começar a produzir cinema autoral independente, porque há escassez. O verdadeiro vazio legal é a falta de concorrência.
Construir uma nova fábrica de semicondutores, uma FAB, custa bilhões de dólares e leva anos. A Microni está construindo uma no Japão com um custo de 9,6 bilhões de dólares, e ela só estará operacional em 2026 no mínimo. É uma barreira de entrada tão absurdamente alta que é quase impossível que surjam novos concorrentes. Então estamos presos com esses 3 gigantes e eles sabem disso. Eles podem ditar os preços e as prioridades do mercado global, sem medo de que alguém faça sombra a eles. Estamos à mercê de suas decisões estratégicas, e neste momento, a estratégia deles é nos esquecer. O que podemos esperar para o futuro próximo? O cenário a curto e médio prazo não é muito animador. Os analistas preveem que essa situação de preços altos e escassez continuará pelo menos até 2027 ou 2028, que é quando se espera que as novas fábricas em construção comecem a ter um impacto real na oferta global. Até lá, prepare-se para que tudo relacionado à tecnologia fique mais caro. Os novos celulares, os notebooks, os consoles de videogame, tudo precisa de memória para funcionar. E se o custo desse componente disparar, o preço final do produto também vai aumentar. É possível que vejamos os fabricantes começarem a reduzir a quantidade de RAM em seus dispositivos para manter os preços competitivos, o que significa que estaremos pagando mais por produtos menos potentes. E quando achávamos que o problema era só a memória, já se vislumbra o próximo gargalo: a eletricidade. Os data centers de IA consomem uma quantidade de energia tão absurda que já estão colocando em xeque as redes elétricas de vários países. Então, assim que resolvermos a crise da memória, vamos nos deparar com a crise da energia. É uma espiral de problemas, impulsionada por uma tecnologia que avança mais rápido do que a nossa infraestrutura pode suportar. Então, da próxima vez que você vir o preço exorbitante de um simples módulo de memória, RAM, lembre-se de que você não está vendo apenas um pedaço de silício. Você está vendo o custo tangível da revolução da inteligência artificial. É o pedágio que todos estamos pagando para que um punhado de empresas possa competir para criar a próxima grande tecnologia que, ironicamente, promete tornar nossa vida mais fácil e barata. Por enquanto, está conseguindo exatamente o contrário. É um lembrete de que, a cada grande salto tecnológico, sempre há alguém que fica para trás. E desta vez, parece que fomos nós. Você já percebeu o impacto desse aumento de preços nas suas compras de tecnologia? Você acha que a febre da IA é uma bolha prestes a estourar? Ou o começo de uma nova era? Toda essa situação é um padrão que vemos em todos os lugares. Mas há um caso em particular que você deveria dar uma olhada. Minha análise sobre por que agora todo mundo odeia o PayPal. Garanto que vale muito a pena conferir.